Oi, gente. Hoje a gente vai apresentar um apartamento que a gente fez. Ele tem 430 metros, é um garden duplex, tem um quintalzão com grama lá embaixo. E a gente até duvida que a gente está em São Paulo. Vamos ver? Então vamos explicar um pouquinho da família desse apartamento. É uma mãe com as duas filhas, que são adolescentes. Então a gente fez um apartamento para elas, principalmente como família, e para elas agregarem os amigos e família que vêm visitar elas. Então o pedido delas foi que a gente fizesse um apartamento muito exatamente para trazer as pessoas para dentro da casa delas. Vamos entender a planta aqui do garden. A gente chama de garden porque é um apartamento que é no térreo do prédio. A gente tem dois acessos, o acesso social, que é aqui, e o acesso de serviço, que é nessa parte aqui. A gente tem já nesse hallzinho que a gente integrou todo, a gente não tem porta nesse hall, você sai do elevador já direto dentro do apartamento. A gente tem a parte do lavabo aqui. Na parte social, a gente tem a cozinha, toda a sala, o terraço. E aqui, passando por essa porta aqui, a gente tem a cozinha de serviço. E aqui a gente tem a área de serviço e uma área técnica que é onde está todo o maquinário de ar-condicionado. Aqui a gente tem a escada que desce para o andar inferior. Entrando na porta do íntimo, a gente tem uma suíte de uma filha, a suíte da segunda filha. Aqui nessa parte é uma rouparia, ou seja, um armário onde guarda toalha, lençol, essas coisas de roupa de cama e banho. E aqui a gente tem a suíte master, um terraço que dá vista para o Unique. E aqui a gente tem o closet dela e aqui o banheiro. Então aqui a gente está onde seria o hall social, entre aspas, porque a gente abriu ele já direto para a área social, vocês já vão ver quando a gente virar a câmera. Então esse daqui é o elevador social. Isso daqui dá para fazer num apartamento desse, porque esse elevador tem senha. Então não é qualquer um que simplesmente aperta o botão e chega aqui. Ele tem uma senha que só quem mora ou elas liberando daqui de cima, elas conseguem entrar. Então o que a gente pensou aqui? Em fazer esse envelopamento nesse tom de verde aqui, é um verde acinzentado. Então a gente tem todo isso daqui, a porta do elevador, o teto e essa parede aqui, que também tem a porta do lavabo mimetizada, que é quando a porta fica escondidinha assim. E aí a gente quebrou essas paredes, porque a gente já queria que a pessoa entrasse e sentisse o apartamento mesmo. E aqui é super bonito, porque é um apartamento do primeiro andar, porque é garden, então a parte de baixo tem quintal, tem terra. Então a gente está na altura da copa das árvores aqui, é super bonito, tem uma luz maravilhosa, então quando a pessoa entra, você já enxerga o apartamento inteiro e você já vê essa questão do verde entrando, que é uma coisa que a gente preza muito nos nossos projetos. Então aqui nesse hall de entrada, a gente trouxe também um pouco de verde, numa jardineira aqui, porque a gente queria replicar essa questão do verde lá de fora, que é aquilo que a gente fala, vamos trazer o verde para dentro. Então a gente quis replicar, vocês vão ver que tem vários pontos de paisagismo bem exuberante aqui no apartamento. Então a gente tem essa jardineira e aqui a gente tem a porta do lavabo, que eu já vou mostrar para vocês, que a gente ousou bastante. Vou acender a luz porque tá escuro, preparem-se para os... Vai estourar no vídeo, mas... Então a gente quis fazer uma coisa completamente diferente do que a gente tem aí fora. A gente fez uma caixa em terracota. Terracota vocês vão ver que também é uma cor que se repete em tonalidades parecidas. A gente tem tijolo, a gente tem tons na produção de terracota. Então a gente fez esse caixote todo, piso, parede, teto, todo de azulejo da Color Mix. Os metais são todos pretos e essa cuba a gente mandou fazer ela redonda, assim, de córeo. Então isso aqui foi um desenho nosso. E aí tem essa torneira que sai do piso também. Isso daqui a gente conseguiu fazer porque como o apartamento dela é duplex, a gente tem toda a parte de hidráulica vindo pelo piso. Então isso aqui não é uma coisa que a gente consegue fazer às vezes num apartamento normal sem mexer embaixo. Mas como aqui o embaixo é dela, foi tranquilo da gente fazer. Esse espelho aqui era um espelho existente dela. Aí a gente tem essa chapinha super fina aqui que a gente fez de serralheria para apoiar essa questão de coisa de banheiro mesmo, né? O lenço de enxugar mão, o papel. Que mais? E a gente fez essa iluminação aqui que vocês estão vendo no vídeo, de lado, exatamente para dar esse destaque nessa caixa terracota. Acho que aqui do lavabo é isso. Então a gente saiu ali da porta do lavabo. Essa porta aqui também é outra porta mimetizada nesse painel verde, que isso daqui é o corredor da área íntima. Então a gente tem as três suítes aqui, mais o quarto de rouparia. E aí já nessa entrada a gente também já quis trazer textura para cá, então a gente tem esse tijolo, que ele é super trabalhado, assim, ele é bem bruto, ele é grossão, não é só aquela capinha, ele é mais grosso.
nessa parede. E a gente tem uma iluminação de piso aqui, que também lava essa parede de baixo para cima. E aí a gente tem um quadro do Louro Vers aqui, então a gente também tem uma conversa de arte aqui, porque a gente tem o quadro dele aqui, e lá embaixo a gente pediu para ele fazer uma arte toda na parede lá do lavabo lá de baixo, que vocês vão ver já já. Então aqui é o que eu falei, você entra e apenas essa visual. Então tá vendo? Tem copa de árvore, tem bastante verde, então é um super apartamento. Vamos começar aqui pela cozinha. A gente tem duas cozinhas aqui a segunda não é uma cozinha, mas a gente chama essa aqui de cozinha principal e a gente tem uma cozinha de serviço que tá atrás dessa porta aqui que a gente já mostra pra vocês também. Por que ela pediu isso pra gente? Por essa questão de receber muito. Então, por exemplo, eu tô fazendo um jantar aqui e tô recebendo louça. O pessoal tira, quem tá servindo, né, bota lá atrás e aí fica toda a louça suja lá atrás. Aqui vira realmente uma parte de cozinha social. Ah, mas é uma cozinha contemplativa. Não, não é. A moça que trabalha aqui cozinha aqui, elas cozinham aqui. É uma cozinha de lavar louça aqui atrás e guardar bagunça de buffet, essas coisas. Então tem uma cozinha de... quase uma copa de apoio, vamos chamar assim. Então o que a gente quis com esse ambiente aqui de cozinha? Que realmente fosse um ambiente que todo mundo viesse para cá e ele integrasse as pessoas. Então a gente fez o quê? A gente trouxe o jantar para essa área. Então a gente desenhou essa mesona orgânica que a gente fez no mármore verde Alpe, que ela ficou super bonita. Então a gente quis que ela fosse orgânica também para ser isso. Vem, cabe mais um, tem pontinho aqui, ela tem 8, 9 lugares, mas cabem mais pessoas nas pontas, se quiserem. Foi exatamente com esse intuito. E ela já se integra na bancada da ilha, que tem mais banqueta também. Então é tipo uma grande área de receber sentado para fazer as refeições só elas ou com os amigos quando recebe. Então é realmente um convite mesmo para essa questão social da família, que é muito presente. E aqui no fundo, como a gente está trabalhando numa cozinha que está dentro da sala, ela tinha que ser uma cozinha maravilhosa. Conseguimos. Parabéns, cozinha maravilhosa. Foi a gente que fez. Muito bom. Então a gente tem o mesmo tom de verde que a gente tem lá na entrada. A gente trouxe esse tom em toda a marcenaria aqui. Essa aqui foi feita pela Florence. Todos os armários aqui. E a gente fez essa caixa toda de bancada aqui, para fazer esse rasgo mesmo e ficar uma coisa bonita, não só uma questão técnica, funcional de ter cuba. Então aqui a gente fez uma área realmente para ter, sei lá, matinais, coloca aqui durante o café da manhã, mas você guarda e fica tudo escondido, e ficou uma área bonita também para você deixar decoração e bastante área de apoio. Então aqui a gente tem, que todo mundo gosta que a gente mostre, gavetões, com gaveta interna, vários gavetões, isso aqui é tudo gavetão. Aí a gente tem porta de armário. Então tem bastante coisa, isso tudo aqui é armário. Então tem bastante espaço de armazenamento aqui nesse apartamento. Aí uma coisa que perguntaram pra gente também, por exemplo, quando a gente faz essa caixa aqui, vocês estão vendo que isso aqui tem essa profundidade, que é a mesma profundidade da bancada aqui de baixo. Isso é uma coisa que perguntaram pra gente, porque normalmente esse armário de cima ele é recuado para as pessoas não baterem a cabeça aqui. Como aqui a gente só tem bancada, com cuba, a gente não tem uma coisa realmente de trabalho, e as pessoas daqui na família não são super altas, a gente conseguiu fazer essa caixa e deixando isso aqui numa altura que não atrapalhe. Se fosse uma pessoa super alta, talvez, sei lá, para lavar a louça atrapalhasse um pouco e a gente precisasse repensar essa altura máxima aqui. Então isso daqui varia um pouco de acordo com a família que a gente está projetando. Então, mas a gente tem a mesma profundidade aqui que a gente tem a mesma profundidade da bancada. Só para entender essa questão das profundidades que perguntaram. E aí aqui a gente tem a ilha, que é tudo gavetão aqui embaixo que a gente já mostra para vocês, um cooktop da Bertazzoni e uma coifa também. Super power, porque precisava ser uma coifa potente, porque é um cooktop que está no meio da sala. Então ela realmente precisava fazer bem essa função. Aqui atrás a gente tem torre quente com forno e micro-ondas embutidos. E aqui tem uma coisa legal também, que é uma gaveta aquecida. Talvez eu não consiga puxar, mas ela é uma gaveta aquecida, ela abre isso daqui. É tipo assim, chegou a pizza, você coloca aqui nessa gaveta aquecida, ela mantém as coisas quentinhas. É bem útil pro dia a dia. Aí aqui a gente tem mais armário e aqui a gente tem geladeira. Então a gente tem bastante espaço de armazenamento na cozinha, além de toda essa questão funcional social. Aqui estão as banquetas que eu falei. E aqui virando, a gente tem realmente o estar. Que a gente quis fazer também? A gente quis trazer esse cinturão verde aqui para o apartamento para ter essa questão de replicar
a copa das árvores que a gente tem ali, a gente quis que isso daqui continuasse aqui dentro. Ali as persianas estão recolhidas, elas são todas de madeira, então a gente tem uma repetição de materiais aqui para criar essa linguagem. O que a gente fez? O piso aqui, a gente optou por ter piso frio de porcelanato, porque elas têm cachorro, elas queriam receber bastante, então talvez a madeira aqui não fosse o melhor dos mundos, mas a gente queria aquela questão de conforto mesmo que a madeira traz. O que a gente fez? A gente jogou a madeira pro teto. Então a gente tem tudo isso aqui, é tudo forro de madeira natural, que ficou super bonito. E aí trouxe esse aquecimento que a gente fala que a madeira traz, aquecimento visual, né? E aí a gente replicou essa questão da madeira nas persianas. Então quando isso daqui fecha, isso aqui vira quase uma pseudo-caixa, né? Porque não são todos os lados, mas a gente tem toda essa parte aqui também de madeira. E esse sofazão não é orgânico, né? Mas meia-lua, assim, a gente resolveu fazer porque, mais uma vez, fazendo essa questão social do vamos chamar mais gente para ficar junto, a gente quer que seja uma família, a gente quer que todo mundo venha, se sinta abraçado, então a gente quis que essa sala mesmo não fosse aquela sala padrãozinho, 2 sofás, mesa sempre. A gente quis que fosse essa questão assim do abraço mesmo, de todo mundo estar junto de todo mundo. Então a gente tem a sala de estar e aqui o que a gente fez no terraço? Elas quiseram que mantivesse isso daqui fechado mesmo, para ser realmente um terraço, porque elas gostam dessa questão de ter uma área externa. E a gente colocou nessa área aqui um piso de deck de madeira, realmente para configurar uma área externa, para contrabalancear a questão do porcelanato mais frio lá dentro. Então aqui a gente tem mais um espaço de estar mais descontraído mesmo. Ela falou até que quando ela recebe amigas, às vezes sentam 2 amigas por espreguiçadeira, é uma coisa mais informal. Repetimos a questão do paisagismo aqui para seguir com esse cinturão em toda essa parte aqui de trás. E virando aqui para esse lado, a gente tem a poltrona mole, que era uma coisa que tem uma história dela com a poltrona mole, então a gente resolveu realmente fazer esse espaço contemplativo especial para essa poltrona aqui, que também é super gostoso de você sentar, ler um livro aqui no final da tarde. E essa área aqui, esse móvel aqui era existente dela. Aí vamos vir aqui para a gente falar um pouquinho da área do ar. Aqui tem a escada, que vai para o andar inferior, que é um andar mais social, a gente já mostra para vocês lá. Aquela questão do tijolo que a gente mostrou logo na entrada, ele segue abraçando toda essa parte aqui. Então ele segue lá na entrada, abraça aqui o bar e segue para a escada para fazer essa união nessa parede aqui. E aqui ela queria uma área de bar, porque ela recebe bastante drinks. E a gente fez um balcão de marcenaria com as adegas e cervejeira embutida. E a gente fez essas prateleiras de serralheria bem fininhas também, que alguém também perguntou como que é esse detalhe aqui da iluminação. Então o que a gente fez? A gente fez uma abinha na própria serralheria para esconder a fita de LED, mas isso aqui também dá para você comprar o próprio perfil que as lojas de iluminação vendem, que ele já vem acabadinho, se for branca, prateleira ou preta, ou as cores que existirem no perfil, já funciona super bem. Mas aqui a gente fez com a própria serralheria, a gente fez essa abinha para esconder a fita de LED. Então vamos ver aqui a cozinha, que a gente chama cozinha de serviço. Então aqui a gente também tem essa porta mimetizada no mesmo tom de verde lá para fazer esse paredão aqui mesmo e para ocultar essa parte aqui de serviço. Aqui a gente tem essa cozinha que eu falei de serviço, porque é isso, apoio de buffet, questão de tirar a louça, coloca aqui. Então a gente tem a lava-louçona aqui e mais uma cubona com água, com filtro. E aí mais armário aqui, mais área de armazenamento em cima e embaixo. Então, pra vocês verem aqui a questão do interno do armário, aqui a gente tem lixo embutido, que é uma coisa que vocês perguntam sempre. E aqui em cima tem até uma prateleirinha para aproveitar essa altura. E aqui são armários normais mesmo, que aqui elas armazenam mais coisa de área de serviço, que fica aqui. Então, o que a gente fez? A gente fez essa porta de serralheria vedando, né, com vidro canelado. Isso aqui é serralheria, né, de ferro, branquinha, para deixar essa luz passar. Mas se elas quiserem deixar fechado, mas no dia a dia acaba que isso aqui fica aberto. E aqui tem a área de serviço mesmo, que a gente tem máquinas industriais, que foi um pedido dela também. Então a gente tem lava e seca, lava embaixo e seca em cima, que são máquinas industriais bem parrudas assim. E aqui tem uma segunda máquina de lava e seca, que é para coisa dos pets delas. E coisa de limpeza, essas coisas. E aqui a gente tem armário,
em cima, armário embaixo, aqui tá meio dia a dia da vida real. E coisas aqui que a gente deixou à mão. Isso daqui é cabideiro, que é uma coisa legal também, que a gente faz bastante nos projetos, que é passa roupa, já pendura, ou então quer secar pra pendurar para secar. E aqui tem uma mega cuba gigante também, que funciona como tanque. E aqui fora é uma área técnica do ar-condicionado pequeno, ar-condicionado, e tem mais um armário alto, piso, teto lá que fica vassoura, roupa. E aqui esse corredor é a porta de entrada de serviço. Então, a gente tem aqui banheiro de serviço e aqui mais a despensa dela. Que aí a gente também fez os armários todos pensados para a funcionalidade do que ela precisava. Então, a gente discutiu bastante essas questões, pensou em como aproveitar o canto. Então, tem bastante espaço de aproveitamento bom nessa despensa nesse apartamento. Aqui no andar inferior, a gente acessa pela escada, que eu mostrei para vocês ali no andar de cima, e a gente chega nessa área que já é uma área mais social mesmo. E aqui tem um ambiente de estar mesmo, que tem mesa, um sofá modular. A gente tem aqui embaixo também um lavabo e a área de cinema. E aqui na área externa, essas portas aqui, elas abrem todas, então você consegue ter essa integração com o espaço externo. Isso aqui é um grande quintal, então tá aí o porquê do garden. Um grande jardim, que é uma preciosidade aqui em São Paulo, né? A gente tem uma área dessa, num apartamento desse, ter esse quintal, isso dentro de um prédio. E aqui a gente fez uma área coberta, porque ela queria ter uma área de churrasco. Então a gente fez essa cobertura aqui, tudo autorizado pelo prédio, obviamente. Então aqui é aquela escada que a gente tem na sala, que a gente desce para essa área, a área da bagunça, que a gente fala que é um andar mais de diversão mesmo, social. É assim, tipo, ela tá lá em cima com as amigas, e aí as meninas vêm pra cá com os amigos. Realmente foi um andar que o pedido foi um andar pra ser da bagunça. Então, o que a gente pensou aqui? Uma área que abrigasse jogos, que tivesse TV, tem uma sala de TV, meio que uma sala de cinema ali, a gente já mostra pra vocês. Então, logo que a gente desce, a gente tem essa mesa de pimbolim da Mula Preta, que ela é toda de acrílico, super bonita. E essa estante aqui é a estante Treme Treme, que é do Triptych. Quem é da minha época de arquitetura talvez se lembre, era um clássico, era o máximo isso daqui, ainda é, a gente gosta muito do design, a gente gosta muito das coisas do Triptych, e era uma peça que a cliente já tinha. Então, a gente achou super legal essa questão de manter, até para trazer um pouco da história da casa antiga delas para cá. E ela é uma estante ótima para essa questão dessa sala mais social, porque ela tem um monte de nicho, então ela consegue abrigar os jogos das meninas, um pouco de decoração, um pouco de armazenamento mesmo das coisas que elas precisam. A única adaptação que a gente fez para ela, para trazer ela para cá, foi essa parte aqui desse nicho, que a gente transformou, porque ela era funda, porque antigamente os TVs eram de tubo, né? Pessoas jovens nem sabem o que é isso. Mas aí a gente pôs esse fundo mais para frente, para realmente ter uma TV de LED. Vindo pra cá, a gente pensou nesse sofá, não é um sofá, é meio um puff com módulos em diferentes alturas e cores, meio para ser essa questão despojada, mais uma vez, é um andar mais despojado do que lá em cima. Então esse puff funciona muito para essa questão. Tô aqui, mas consigo sentar ali, ou tem alguém jogando, tem alguém sentado aqui, tô vendo a TV de relance. Então a usabilidade dele é essa, é ser mais informalzão mesmo. E aqui a gente tem uma bancada de apoio, porque como aqui embaixo tem a questão do cinema ali que a gente já mostra, a gente precisava ter uma bancada de apoio para ter pipoca, guardar refrigerante, para ser mais à mão e a pessoa não ter que subir a escada e ir na cozinha para pegar essas coisas. E ela também funciona como apoio porque a gente tem uma churrasqueira ali fora que a gente já mostra para vocês. Então ela funciona como cuba de apoio para a churrasqueira ali fora. Essa bancada a gente fez ela de Corian, com as pontas arredondadas, e a marcenaria segue esse mesmo desenho redondo aqui da bancada de Corian. Aqui no fundo a gente tem tudo cimento queimado, nessa parte aqui atrás toda. E aqui a gente repete aquele tijolo que a gente tem aqui em cima. E o piso também se repete, o piso que a gente tem aqui no Star. Então é aquela coisa que a gente fala, são andares diferentes, usos diferentes, mas é legal a gente pensar em repetir esses materiais para dar essa continuidade e você entender que você está na mesma casa, que tudo fala a mesma linguagem, você não parecer que você está num showroom de loja de material de construção. Muito fofo. Essa mesa aqui também já era da cliente, então a gente só reformou o tampo, se eu não me engano. E aí a gente colocou cadeiras de plástico mesmo, polipropileno, que são cadeiras que aguentam bem o tranco de jovens
que causam. Aqui a gente deu a volta com o tijolo, com o mesmo tijolo. E aqui, lá em cima, lembra que eu falei do quadro do Louro Verso? A gente pediu para ele fazer uma arte aqui também, um desenho aqui na parede do lavabo aqui de baixo. Então ficou isso aqui que ficou super legal. Ele entra aqui e continua aqui na cabine da bacia. Então ficou uma coisa super... Deixaram, eu tava levantado. Super bonito. O que mais? Aqui é a parte da cuba, que ela é toda de ladrilho hidráulico, aqui terracota. Então, mais uma vez, a questão da conversa das cores. A gente tem terracota no lavabo lá de cima, que a gente repete o terracota aqui no lavabo de baixo. Então a gente segue com a mesma linguagem. Vamos ver a sala de TV. Então aqui a gente tem essa portona, que daí se as meninas estão lá, isso aqui fecha até aqui, porque isso daqui é tudo de vidro, que dá para essa parte do quintal do apartamento. Então aqui a gente fez essa porta de correr de laca azul. E aí abrindo, a gente tem essa sala de TV aqui, que aí é um sofazão aqui para as meninas se jogarem mesmo, os amigos. E aqui desse lado, a gente tem esse rack que a gente fez também, num tom de terra, né? Com portas vazadas de aço, com as bolinhas perfuradas, a gente mostra depois um detalhe, que é exatamente para você poder ter todos os equipamentos escondidos e você conseguir usar o controle remoto sem precisar que aquilo tudo fique exposto. E o telão fica aqui. Então é uma questão, mais uma vez, como a gente tinha essa questão do vidro aqui, a gente não queria perder essa transparência aqui, criando um móvel alto, que fosse tampar toda a vista aqui de fora, que é super legal. Então a gente preferiu ter um telão retrátil, que no dia a dia ele fica assim alto, então a gente tem essa luminosidade entrando, dá para sentar aqui embaixo e, sei lá, ler um livro, mas você ter essa visão do que a gente, sei lá, fazer um estande aqui fechado e perder toda essa questão da luminosidade. Vamos lá para fora agora. E aqui é a área da churrasqueira, então aqui a construtora entregou um grande nada, não tinha nada, jardim, nada. E a gente fez essa cobertura aqui com vidro e com biriba em cima para passar a luz bonita, que dá para ver um pouquinho. Para ter essa área coberta, a gente fez essa bancadona aqui e aí a churrasqueira dela tá aqui. Então a gente não tem cuba aqui, a gente só tem cuba lá, que é um apoio para essa parte aqui da churrasqueira. E aqui no fundo temos o nosso belíssimo azulejo ninho, que você pode adquirir na Colormix mais próxima. E aqui atrás a gente fez um jardim, na verdade, porque elas têm cachorro, essa questão de trazer os amigos. E isso aqui fica super ensolarado, é super gostoso. A gente tava até brincando que a gente queria botar um biquininho, tomar um sol ali no negócio do meio, no pufão do meio. Mas tem duas espreguiçadeiras lá, um ombrelone e essa área comum aqui. E aí a gente colocou bastante planta em volta. Aqui é a suíte da filha mais nova. E aí o que a gente pensou? Na época ela era uma pessoa minimalista, hoje em dia ela não é mais. Mas quando a gente fez o quarto, o pedido que ela fez, ela não queria um guarda-roupa, isso é muito ousado. Então a gente desenhou uma marcenaria que a gente já mostra pra vocês, que ela é toda em palha, então ela tem menos espaço de armazenamento por causa dessa questão do minimalismo da época, que hoje não tem mais. E aí ela é uma pessoa que está na escola ainda, então ela precisava de um espaço para estudo e para armazenar bastante livro. Então a gente fez essa estante toda de serralheria com marcenaria e a gente colocou uma escrivaninha pronta, essa daqui é da Líder, que é ótimo assim, então ela usa super aqui para estudar e a gente colocou do lado da janela exatamente para ter essa questão de luz natural quando a gente estuda ou o lugar onde a gente trabalha, que é muito bom. Aqui é o outro lado do quarto, então a gente estava ali na escrivaninha, agora a gente veio para cá. Os quartos das duas filhas, a gente tem cama de casal, que daí já é pensando no futuro, não adianta muito, elas já são adolescentes, então pensando que não vou fazer uma reforma em pouco tempo, a gente já previu cama de casal para elas. E aí a gente fez aqui uma cabeceira, que tem a nossa luz climinha, e aí para trazer um pouco de textura também para o ambiente, a gente colocou esse tijolo, que dá super esse aconchego, né, que a gente fala que as texturas trazem. Então a gente tem duas mesas de cabeceira também que a gente fez no mesmo tom da cabeceira, que é super legal e ela é levinha, então ela flutua. Essa cama é pronta também da Líder. E aqui tá o armário minimalista que eu falei, então o guarda-roupa da filha mais nova é esse aqui. A gente desenhou ele todo em marcenaria com essas portinhas de palha. Então tem essas duas partes de cima aqui que são realmente onde tem cabideiro.
E essas caixas aqui, todas de palha embaixo, funcionam como se fossem as gavetas. E aí tem um banco aqui também, que é um banco sapateira, que fica tudo exposto. E aqui também era um sonho dela ter essa cadeira, coisas de adolescente, mas ficou super legal. E realmente, de fato, ela gosta de ler, então é como se fosse um espaço de poltrona, que ficou super legal aqui no quarto. Aqui é o quarto da filha mais velha, então a gente tem a mesma ideia do que o da filha mais nova, que é um quarto que é para crescer com ela, para ela não ter que reformar daqui a pouco tempo. Então a gente tem a mesma história da cama de casal, mas ao mesmo tempo a gente tem um apoio de escrivaninha que eu já mostro para vocês. Então o que a gente tem aqui? A gente tem essa paredona que a gente pintou toda da mesma cor junto com a porta, nesse azul mais escuro, que foi uma cor que elas trouxeram pra gente. Aí tem o básico, o espelho de corpo inteiro pra gente se ver. A gente também tem a questão da textura aqui com tijolo, diferente do quarto da outra filha. Nesse daqui a gente colocou um tijolo branco. Cama de casal também, 2 mesas de cabeceira de marcenaria que a gente fez. Aqui a gente tem alguns nichos também para livro, para coisas de decor delas. E lembra, no quarto da outra filha a gente tem aquela poltrona pendurada. E aqui a gente também tem um espaço de leitura de relax, que é super gostoso. Então a gente tem aqui uma lumináriazinha de leitura, super fofa. E a ideia aqui uma coisa legal de falar desse apartamento é que ele tem essa volta toda com jardim. Então é muito gostoso, é quase uma casa, né? Porque é um garden aqui, então é muito gostoso, por exemplo, ela pode sentar aqui para ler, aí tem a luzinha aqui que ilumina também, e durante o dia fica super essa coisa gostosa aqui de ficar, é um ambiente super gostoso. Então a ideia desse banco aqui, que também tem espaço de armazenamento embaixo, ter esse espaço aqui, até para quando ela também chama as amigas, porque elas recebem bastante, assim, sempre tem uma amiga junto. Então também dá pra amiga ficar aqui. E aí aqui a gente tem esse espaço de escrivaninha também, que essa daqui também é uma escrivaninha pronta, a gente coloca a referência para vocês. É um espaço menor, porque ela já tá na faculdade, enfim, ela precisa de um pouco menos de espaço de super livros. Então esse aqui é o quarto dela. Aqui é o banheiro desse quarto, então é o tipo banheiro que a gente fala que é o neutro com bossa. Então, a gente tem os materiais todos mais neutros e básicos. Então, a gente tem bancada de quartzo branco, clara, marcenaria de madeira clarinha também, um piso neutro. Mas a gente trouxe essa bossa que eu falei nessa questão da faixa. Na faixa não, na pintura, a gente tem a pintura aqui atrás do espelho e ela segue no teto e vai até o box. Então isso aqui é uma coisa boa também, por exemplo, se ela enjoar desse azul ou quiser mudar, é diferente, você não precisa quebrar um revestimento, é muito mais simples se repintar isso aqui, trocar cor ou mudar para branco, do que se você tivesse que mudar algum revestimento. Então isso é uma dica boa para esses banheiros em idades assim de transição que a gente fala, que nem sempre é uma boa a gente colocar uma coisa tão datada que depois a gente vai ter que quebrar e reformar em pouco tempo. E aí aqui a gente tem o box também, que a gente colocou um azulejo também que tem essa bossa, mas ele é clarinho e também entra nessa questão do neutro. Aqui no final do corredor a gente tem o quarto dela, então a gente logo na entrada tem um pilar aqui, então a gente abraçou esse pilar com essa estante aqui que já era dela, então a gente reaproveitou e arrumou algumas coisas que estavam ruins. E aí entrando no quarto a gente tem o mesmo piso de madeira que tem em toda essa área íntima, aí a gente tem uma cama king com uma cabeceira de madeira, a gente tem, vou falar vários agentes, mas desculpa, perdão pessoal, mas não consigo. Aqui no fundo a gente colocou tijolo também para ter essa questão da textura, que é uma coisa que a gente gosta bastante. A mesa de cabeceira ela é solta, então isso aqui é legal também, que se ela quiser mudar, sei lá, alguma coisa do quarto, é mais simples. E outra coisa que a gente fez nesse quarto também, é uma coisa que a gente sempre fala, vou falar novamente, a questão da textura e do aconchego que ela traz. Então aqui a gente colocou textura tanto na parede, quanto em todo o teto aqui do quarto. Então é uma coisa que traz bastante aconchego para o ambiente. Uma coisa legal desse quarto é que pelo layout dele, vocês estão vendo que aqui a gente tem a cama e aqui a gente já tem uma abertura que é o terraço. A gente não tinha onde colocar televisão, então a gente teria que fazer um móvel, tampar essa abertura. E aqui é uma das vistas mais legais do apartamento, porque dá de fundo pro Unique. Então é uma vista maravilhosa, assim. E a gente não tinha onde colocar TV e ela queria TV no quarto dela. Então, como que a gente solucionou? A gente colocou um projetor que fica aqui no teto. E aí tem um telão que está embutido aqui nesse forro de gesso.
Então, no dia a dia, ele fica abaixado. Então, você acorda, você vê o Unique maravilhoso, minha vista eterna. Face, ele fez, lágrimas caindo. Mas aí você quer ver uma TVzinha à noite. Isso daqui é uma cortina blackout. Então, fecha isso aqui tudo. Tá vendo? Tem uma blackout e tem essa daqui de tecido que deixa passar a luz. Então, fechei isso aqui tudo à noite. Lá fora também tem uma segunda linha de cortina blackout. Baixo o talão, vejo uma TVzinha, minha Netflix e estou feliz. E aí, aqui fora, é um lugar bem de contemplação mesmo, para ela ler. Ela é uma pessoa que ela gosta bastante de ler. Então, a gente colocou aqui a poltrona mole. Maravilhosa. Eu vou sentar e vou apreciar a minha vista do Unique. Agora vamos ver lá o closet dela e o banheiro. Então aqui vamos ver o closet. Então lembrando que a gente tá com a porta de entrada do quarto, aquela estante que eu mostrei no começo. Aqui vou ter que acender a luz, porque aqui é um ambiente que não tem luz natural, mas tem esse maravilhoso closet. Então, um pedido dela foi ter todos os armários com porta de vidro. Porque daí você vê onde estão suas roupas. Ela até falou isso pra gente, que é maravilhoso isso. Óbvio, você tem que manter arrumado pra você não ficar maluco. Então tá tudo super organizado. Mas você sabe exatamente onde tá cada coisa. Você não precisa ficar igual maluco abrindo todas as portas. Então, esse é o closet dela. E aí aqui, pra ir pro banheiro, a gente fez esse painel aqui de laca, terracota. E também tem um pouco dessa laca aqui na estante da entrada. E a gente fez a porta do banheiro mimetizada. E mimetizada é isso daqui, quando ela é oculta no painel. Então, quando fechada, ela parece que ela faz parte do painel. Mas aí você abre aqui e aí tem o banheiro dela. Aqui é o banheiro do quarto dela. Então, a gente tem a porta em terracota que a gente mostrou do painel. E aí a gente tem esse belíssimo banheiro contemplativo. Muito bom, enorme. Uma coisa legal aqui é que a gente entrou com o piso de madeira em toda essa área que não é a área do box. Mas esse aqui foi até um pedido dela, porque ela queria realmente que fosse uma coisa confortável de se pisar e não gelada. Então, inclusive na banheira aqui, a gente tem também madeira e, óbvio, você não enche a banheira até a ponta para ficar transbordando água, mas super funciona, tá super impecável o piso. E aqui a gente tem esse boxzão, todos os metais a gente fez eles em preto, o chuveiro é de teto. E aqui a gente tem uma bancadona que a gente fez em Corian, que é um material super higiênico, super legal, inclusive porque essas juntas aqui do frontão com a bancada, elas são abauladas, então isso aqui faz com que suje menos. Então é um material super legal, tanto para cozinha quanto para banheiro, por essa questão da higiene. Aí a gente tem uma cuba de cimento, que ela é linda essa cuba, os metais todos pretos. E aqui a gente tem aquele nosso famoso espelho com chassi, né? Chassi é quando a gente tem esse espaço dentro para guardar coisa. Então isso aqui é ótimo também para quem precisa de mais espaço no banheiro. Além de você conseguir colocar o espelho, você ganha todo esse espaço aqui de armazenamento. E ela pediu que alguns desses espaços ficassem com as coisas à mão mesmo. Então por isso que a gente tem esses nichos aqui. Essas duas fitas aqui que vocês estão vendo são a iluminação frontal. Talvez eu não acertar. Então tá vendo? Isso aqui é ótimo para você se maquiar, sei lá, fazer o que você quiser, espremer um cravo, enfim. E aqui embaixo a gente fez um armário mais leve. Então a gente tem só essa parte superior aqui. E embaixo a gente tem uma prateleira, isso aqui foi um pedido dela também, que ela preferia que fosse dessa forma. Com esses cestos, que daí dá para armazenar coisa, mas fica um visual um pouco mais leve do que se fosse um armário fechado. E todas as paredes também a gente fez em cimento queimado, com o tom, no mesmo tom do porcelanato lá. Aquela linha verde não é uma linha, porque a gente tá furando os quadros, então é um nível a laser que tá ali. Então acho que aqui do banheiro é isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido tudo, gostado desse apartamento. E eu não sei se vocês repararam, mas a gente era duas e hoje estou só em uma. O que será que aconteceu? Será que a SP Studio virou só S? Será que Patrícia sumiu? Será que Patrícia ganhou na Mega Sena pra viajar? Não, Patrícia, talvez. Em qualquer momento próximo vai ter um filho. Como vocês perceberam, ela estava barriguda. E hoje não deu pra ela vir, então... Não teremos intriga hoje, uma cortando a outra. Quem será que tá cortando? Quem é a moça de calça de onça que não deixa a outra falar? Então não temos, só tem eu. Então aceitem. No próximo, acho que talvez seja só eu de novo. Mas vamos rezar pra dar tudo certo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem. E se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem aqui que a gente responde.